Maria do Carmo Santos, nascida em Vila Flor, Portugal, a 8 de junho de 1904. Veio para o Brasil em 1912, indo trabalhar em famosa casa de modas da época. Descoberta pelo americano William Jansen, fez o seu primeiro trabalho em cinema. Urutau é de 1919 e constitui a única apresentação da Omega Filmes. Alves da Cunha, famoso nome do teatro português, contracenava com Carmen. Nunca mais ela abandonaria o cinema, entregando a ele o resto de sua vida. 5 anos mais tarde, 1924, o seu segundo filme, A Carne, adaptação do romance de Júlio Ribeiro. Como diretor, um jovem tchecoslovaco, Leo Martin, que viria a dirigir ainda outros filmes. Já no ano seguinte, filma outro romance, Mademoiselle Cinema, de Benjamin Costalá. A empresa fora fundada por Carmen, a FAB, sigla de Filmes Artísticos Brasileiros. Surgira em Cataguases um forte movimento cinematográfico. Carmen vai à cidade mineira. É recebida por elementos da FEB Brasil Filmes. O menino Elissone e Máximo Serrano em primeiro plano. E ladeando-a, Rosendo Franco, Mauri Bueno e Humberto Mauro. Ele vai dirigi-la. Será o quarto filme de ambos, Sangue Mineiro. O presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrade, vai assistir uma das filmagens. É o primeiro estadista brasileiro a fazê-lo. Estamos no fim da República Velha. A essa época, Carmen adquire o seu equipamento. Está engajada na mesma luta de Adhemar Gonzaga, a criação de um cinema brasileiro industrialmente forte. O outro é L.S. Marinho, da redação de Cinearte. Com Cléude Verberena, a primeira mulher a dirigir um filme no Brasil, O Mistério do Dominó Preto, São Paulo, 1930. É o tempo de Onde a Terra Acaba, adaptação modernizada de Senhora, de José de Alencar. A literatura, uma constante na obra de Carmen. Como diretor, o crítico Otávio Mendes, junto a Mauro. Celso Montenegro Galã, junto a Carmen. Além do estúdio, o filme foi em grande parte ambientado na Marambaia. Edgar Brasil, que Carmen conhecera em Cataguases, foi o diretor de fotografia. Os copiões de Onde a Terra Acaba, último filme silencioso de Carmen Santos, eram exibidos no próprio acampamento. O primeiro filme falado de Carmen Santos foi Favela dos Meus Amores. Uma visita ao estúdio. Mesquitinha, o primeiro à esquerda. Lódia Silva junto a Carmen. Entre ambas, Rodolfo Maier. À direita, Antônia Marzulo. Carmen fazia uma professorinha, cabendo a Rodolfo Maier o principal papel masculino. A história de Henrique Pongetti levava para o morro uma boate elegantíssima. A boate foi sempre uma fatalidade no cinema nacional. Em Favela dos Meus Amores, a boate tinha uma função essencial. Ela fazia a concentração, a congregação dos elementos da cidade e do pessoal do morro. Carmen teve nesse filme um dos seus melhores papéis e foi da professorinha ingênua que se apaixonava pelo empresário da boate. Hoje, quando eu filmo esse pequeno trecho de um documentário sobre Carmen, eu apenas lamento que desse filme
que foi o seu maior sucesso, financeiro sobretudo, nada mais reste depois de um incêndio e depois da destruição das últimas cópias. Eu rendo aqui a minha homenagem à memória de Carmen Santos. Junto ao Cruzeiro, os idílios de Rosinha. O filme constituiu-se em grande êxito artístico. Em casa de Carmen para assistir Favela, entre outros, o pintor Di Cavalcante, Humberto Mauro, Simeão Leal e Santa Rosa, Luísa Barreto Leite e a cantora Elsie Houston, o jornalista Barreto Leite Filho e José Lins do Rego. Carmen sentada entre Jorge Amado e a pintora Noêmia. Favela estrearia pouco depois, a 14 de outubro de 1935, no Alhambra. O dinheiro ganho com Favela é para melhorar o seu parque de iluminação e fazer um novo filme, Cidade Mulher. No elenco, além de Carmen, Mário Salaberry e Jaime Costa. A estreia também no Alhambra. O argumento era ainda de Henrique Pongetti. Estava fundada a Cooperativa Cinematográfica, entidade de produtores que se propunham realizar e distribuir os seus próprios filmes. Souza Barros, Falati, Wolves e Afonso Campilha pedem o apoio de Carmen. Ela já havia construído seu estúdio. Em seu palco será rodado Argila. Abre a janela, acorda, e eu sou por te acordar. Vou pulsando a guitarra, acorda, ao luar. As estrelas surgirão todas e o limpo véu, como lírios alvíssimos, cobrirão do céu. Foi o vento parando e ouviste soar aqui. É o choro da guitarra perguntando por ti. Vem que esta voz secreta é o canto de Romeu. Acorda quem te chama, Julieta, sou eu. Carmen já sonhava com a Inconfidência Mineira. Ela no papel de Bárbara Eliodora, a musa inspiradora do poeta Alvarenga Peixoto. Edgar Brasil, vindo dos tempos longínquos de Cataguases, seria o diretor de fotografia. Como será a nossa república, Dr. Maciel? Dona Bárbara, um governo que transformará o Brasil num país como a Inglaterra e a França, produzindo tudo, das máquinas aos mais finos tecidos. Este é o nosso programa. O ouro das nossas minas, Dr. Maciel, deve ser aproveitado na construção de cidades e escolas. Muitas escolas que você dirige aqui.
já doente, não pôde comparecer ao primeiro Congresso Nacional de Cinema Brasileiro, realizado de 22 a 28 de setembro de 1952. A 24, ela falecia. A consternação apoderou-se dos mais jovens. Ela deixara escrito: nada desejo, nada espero, nada. No entanto, outras palavras suas continuavam vivas, atuantes, traçando novos rumos para o cinema brasileiro. Hooray for Hollywood, that screwy ballyhooey Hollywood, where any office boy or young mechanic can be a panic, and just a good-looking man, and any barmaid can be a star maid. If she a fibber, every picture is a super-duper, and Gary Cooper says, yup, and is still understood. New York, take it away, give me L.A., hooray for Hollywood, Hollywood, Hollywood. Let's take a stroll down any street, let's head for Sunset and Vine. You never know what stars you meet at noon, but the stars shine. This bus is leaving, we're ready to go, let's go. What movie star could tell that Al Capone, Dorchester phony, and then do George M. Cohan? Oh, give him a hand, oh, that's Marlon Brando, that very famous method acting man. But anything that Marlon Brando can do, can Cary Grant do? You must have rocks in your hood. He's gallivanting, he's Cary Grantic, he's Mr. Hollywood. Hold it. Hollywood, década dos 20. Época de ouro do cinema silencioso. Quando fazer piruetas na praia de Santa Mônica ou usar estes trajes de banho ousadíssimos era uma das maneiras de chamar a atenção dos produtores. Hollywood ainda é uma província e já ostenta o título de Meca do cinema, objetivo dos que desejam atingir o estrelato. Fama e riqueza é o sonho de muitos. Raros os privilegiados que conseguem destaque naquela fábrica de ilusões. Em 1921, vamos encontrar um brasileiro triunfante em Hollywood. Cindy Conde, Sinésio Mariano de Aguiar, paraense e naturalista. É um dos principais intérpretes do filme Revelação, com Alan Azimova. As portas do sucesso estão abertas. Cindy Conde faz outros filmes. A Rosa do Oeste, com Madeleine Travers. Contracena com a célebre Pauline Frederick em A Defesa de uma Inocente. É um dos galãs da estrelíssima Geraldine Farrar, em A Chama do Deserto. Durante 15 anos, Cindy Conde viveu em Hollywood, interessado por tudo quanto se relacionasse à sétima arte. Posou até para um filme do grande diretor David Wark Griffith. Também naquele tempo apareceu por lá Antônio Rolando. Trabalha com Mae Murray em Fascinação. Em 1923, depois de várias atuações, consegue ao lado de William Desmond um dos principais papéis de A Volta ao Mundo em 18 Dias. Cindy Conde e Antônio Rolando antecederam-se a outros brasileiros que procuraram Hollywood para trabalhar e aprender. Os jornalistas L.S. Marinho e Gilberto Souto foram alguns deles.
Marinho publicou um livro onde externou suas opiniões sobre os aspectos pitorescos da capital do cinema. Diria ele: todos nós éramos torcedores de Gloria Swanson. Conheci grande número de correspondentes estrangeiros para os momentos das grandes premieres. A aparição de mãos no cimento úmido do Chinese Theatre e a chegada das estrelas. Hollywood crescia. Faziam-se experiências com o cinema falado. Eis Harold Lloyd, dirigindo uma de suas bem elaboradas comédias. Os brasileiros interessavam-se pelo cinema e Hollywood mandava ao Brasil o cinegrafista Paul Livano para escolher em testes um casal em concurso organizado pela Fox. Filma em São Paulo e no Rio, dezembro de 1926. Na parte feminina, a vencedora é Lia Torá e Olímpio Guilherme é o escolhido entre os rapazes. Eles na apresentação de O Rei do Jazz. Olímpio Guilherme faria vários filmes. Um destes, Martini Cocktail, com Edmund Love. Produtor, diretor e intérprete de Fome, foi um precursor do cinema verdade. Olímpio Guilherme nos fala de sua experiência em Hollywood. Em Hollywood, a minha maior preocupação era estudar. O filme procurava captar nas ruas de Los Angeles as reações fisionômicas de circunstantes, de passantes. E, naturalmente, através de câmeras escondidas. Entretanto, eu teria que provocar o acidente. Provocar a cena, vamos dizer assim. A cena era estudada. Alguns comparsas meus trabalhavam ao meu lado. Mas os atores eram o público. O incidente provocado teria necessariamente de provocar reações fisionômicas. Essas eram as mais díspares que se pode imaginar. Lia Torá produz também por conta própria. Registra sua empresa, nome e símbolo homenageando o Brasil. O ano 1929. O mesmo em que Olímpio Guilherme fez o seu filme. O diretor? Outro brasileiro, Júlio de Moraes. O nome do filme? Alma Camponesa. A linha do trabalho é outra. Estúdio, maquiagem, figurinistas e o equipamento é o mais adiantado da época. O filme é fiel à linguagem da sétima arte.
Camponesa foi exibido nos Estados Unidos, Espanha, Portugal e América Latina. Benjamin Finnenberg assina contrato para distribuir o filme no Brasil. Outros filmes de Lia são lançados, entre eles Hollywood Cidade de Sonhos. Cidade de Sonhos. Para lá continuavam embarcando brasileiros. Para lá foi Raul Juliá, que ia enfrentar os ídolos do cinema sonoro e com eles competir na conquista das multidões nas noites de estreia. Lionel Barrymore, John Gilbert, Norma Shearer, Wallace Beery, Jimmy Durante, Walter Huston, pai do diretor John Huston, e o genial Charlie Chaplin, Carlitos. A primeira experiência de Juliá, em 1931, foi a versão em espanhol do filme Charlie Chan Carries On. O filme se chamou no Brasil Eram 13. Juliá fazia um gaúcho. Já no segundo filme, Deliciosa, dividia o estrelato com Charles Farrell e Janet Gaynor, a dupla romântica do momento. Juliá fazia um pianista russo, imigrante nos Estados Unidos, e executava ao piano a canção escrita especialmente para o filme por George Gershwin. Cinco filmes faz Juliá em 1932, um recorde na época de crise e desemprego, em que a renovação de um contrato representava autêntico reconhecimento de méritos profissionais. Ei-lo em duas cenas de O Promotor Público com John Barrymore. Em Primavera de Outono, rodado em espanhol, a estrela de Juliá era Catalina Bárcena. A cena é de Mulher Pintada, um dos primeiros filmes de Spencer Tracy. 1933 foi um grande ano para Raul Juliá. Em janeiro vem ao Brasil de férias e é recebido por uma multidão que literalmente lotou a Avenida Rio Branco, no Rio. Tudo o que dizia ou fazia era do interesse de milhares de fãs. Estrelou uma comédia engraçadíssima. A versão em inglês se chamava O Homem que Ficou para a Semente. Nela, Juliá aparecia com Dorothy Burgess, Edna May Oliver e a louríssima Gloria Stewart. A versão em espanhol se intitulava O Último Varão sobre a Terra e a estrela era Rosita Moreno. Com a mesma atriz, Juliá interpretou outra comédia amorosa, Não Deixes a Porta Aberta. A consagração viria com o musical Voando para o Rio, em que, em cenário reconstituindo o Copacabana Palace, Juliá amava Dolores Del Rio e Ginger Rogers. O filme lançou a rumba de Vincent Youmans, de Carioca. Juliá ainda faria meia dúzia de filmes. No mais importante de 1934, A Marcha dos Séculos, ele fazia o papel de padre, dirigido por John Ford. Contracenava com Franchot Tone. A Juliá seguiram-se outros brasileiros. Em 1941, por exemplo, a bailarina Eros Volusia chamou a atenção dos americanos. Depois de exaltada pela crítica e pelo público do Brasil, sua dança exótica, em que predominavam temas e ritmos afro-brasileiros, cativou os Estados Unidos. Eros acabou em Hollywood, interpretando na Metro, ao lado da dupla Abbott e Costello, o filme Rio Rita.
Por essa ocasião, Walt Disney fazia inovações técnicas no cinema. Combina desenho animado e figuras humanas. A estrela, outra brasileira em Hollywood, Aurora Miranda, companheira de Zé Carioca, Pato Donald e Panchito, em Você Já Foi à Bahia? O que é que a baiana tem? Carmen Miranda estreou na Broadway em 1939. Contratada para Hollywood, fez em 1940 Serenata Tropical. Era o início de uma carreira de 15 anos e muitos êxitos. Uma Noite no Rio, Aconteceu em Havana, Minha Secretária Brasileira, Entre Loura e Morena, Serenata Boêmia, Quatro Moças num Jeep, Sonhos de Estrela, Se Eu Fosse Feliz, Copacabana, O Príncipe Encantado, Romance Carioca, Morrendo de Medo. Carmen estilizou a baiana, símbolo de alegria e ritmo. Give me a bandana, bandana. I want to dance. I want to shake my shoes and go to town. Give me a bandana, bandana. I want to pick him up and lay him down. I don't care for a hoochie coochie and I don't like the shinny. Treat my feet to a tropic beat and gimme, 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 gimme a bandana, bandana. Assim de Conde, Rolando, Lia Olímpio, Julián, Eros, Aurora e Carmen, os agradecimentos do Brasil.